Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Caroline, sou aluna do mestrado acadêmico em Educação em Biociências e Saúde. Entrei agora na última chamada, né, que teve em 2023. Estou bem iniciante, né? E hoje a gente vai estar trazendo o artigo Autoethnography, The Science of Writing or Lived Experience, né? A autoetnografia, a ciência de escrever sua experiência vivida. Ele é um artigo que foi publicado em 2018 na revista norte-americana The Center for Health Design. E esse tema, né, esse artigo, nós escolhemos por fazer, por eu ter um contato com a metodologia que pode ser aplicada na pesquisa que nós vamos desenvolver para o mestrado. Então, é um termo, autoetnografia, que eu nunca tinha tido contato. Para mim, é um assunto bem novo. E daí, eu pude observar que o artigo, ele traz justamente essa proposta de iniciação nessa linha, nessa metodologia de pesquisa. A autora, então, é a Susan O'Hara, ela também é uma enfermeira. Na minha apresentação, esqueci de falar, eu sou enfermeira e estou no estado de Goiás, né? Atuo na atenção básica. E então a Susan O'Hara também é enfermeira, ela é uma referência em pesquisa nos Estados Unidos. Ela é doutora em enfermagem e mestre em saúde pública. Tem muitas publicações dela em revistas renomadas nesse contexto da saúde pública. Ela também defende a prevenção de erros médicos e a linha de segurança do paciente. E eu acredito que dentro dessa experiência como pesquisadora, ela trabalha esse artigo justamente para introduzir essa metodologia para quem está iniciando, né? Então, o resumo do artigo ele apresenta uma breve visão geral e um resumo dos passos para escrever a sua própria autoetnografia, inserindo-a na história social, política e pessoal. E as palavras-chave são pesquisa qualitativa, autoetnografia, analítica, evocativa, formas de conhecimento e narrativa. Então, na leitura do artigo, eu pude observar que muitas vezes a gente, como profissional de saúde, a minha atuação, eu ainda estou na transição de profissional de saúde para pesquisadora. E realmente a gente saber que é uma metodologia onde a experiência nossa de trabalho, que a gente tem aí uma história de atuação, ela faz parte na análise da pesquisa. Então, ela vai interagir com os resultados ou com os dados que a gente vai ter com a pesquisa. Eu nunca parei para observar essa possibilidade, né? Na minha graduação, eu fiz também uma análise, um trabalho de pesquisa qualitativa, mas eu não me lembro de ter tido a oportunidade de conhecer essa metodologia. E também acredito que lá naquela época, como eu não tinha muita experiência profissional, não seria possível, né? Mas hoje, com 20 anos de experiência profissional dentro do SUS, e como ali ela traz, né, inserida na história social, a gente aplica dentro de uma comunidade onde eu atuei como enfermeira há um período atrás. Então, com certeza, esse tema, esse artigo, ele me tocou de possibilidades que eu não conhecia. Num primeiro momento, então, eu busquei saber esse termo diferente, né? Autoetnografia.
Então, eu, né, o auto, coletivo, etnografia, o ato de escrever. Dentro do artigo, ela traz um conceito que é uma metodologia de pesquisa social qualitativa e cita esses três autores, né, a Goldschmidt, Rayano e Eider, que no trabalho deles também traz esse mesmo conceito. Na leitura do artigo, ela sugere e indica para que as pessoas que vão buscar essa metodologia, possam também buscar os trabalhos desses autores aqui embaixo, né? Caroline Ellis, Tony Adams, Stacey Roman Jones, Cherokee Hughes e Julie Pennington. Ela destaca que eles são referência na aplicação da autoetnografia. Então, a autobiografia é a história da própria vida, sem foco na análise ou interpretação das influências culturais, ou como a vida e o trabalho de alguém contribuíram num campo específico. Então, é relatar os acontecimentos da vida da pessoa, mas sem relacionar ou sem analisar com foco num contexto social. E a autoetnografia, ela vem como reconhece os sentimentos dos pesquisadores sobre as suas próprias experiências e permite usar sua subjetividade como ferramenta para análise crítica, refletindo como experiências pessoais se conectam a questões mais amplas. Dentro do artigo, ela também define a autoetnografia como um método de estudar criticamente o seu passado, situá-lo no presente, oferece uma abordagem para compartilhar essa história com a próxima geração de praticantes, acadêmicos e pesquisadores. Então, eu posso observar realmente que muitas vezes a gente atua e não consegue, falo da minha prática, né? A gente não consegue ver que o que a gente constrói pode ser um material ou pode interferir na história de outras pessoas na questão do conhecimento. E então, assim, me abriu muito a minha forma de ver e de registrar o que a gente faz, né? E é o que a gente busca agora inserida como pesquisadora e como essa linha acadêmica de transformar o nosso conhecimento para material para as próximas gerações, né, de praticantes, do pessoal que vem dar continuidade às ações. Ela traz, então, a importância da autorreflexão, da avaliação e da reutilização. Então, mais uma vez, no comum do cotidiano nosso de profissional de saúde, muitas vezes a gente não para fazer uma autorreflexão, né? E essa avaliação também, ela fica postergada, assim, a gente faz aquela ação para resolver, para solucionar um problema, para colocar uma atividade para ser desenvolvida, e aquela etapa passa e vem outra, e a gente não para fazer essa autorreflexão. E isso é muito importante. E com certeza, no conhecimento desse artigo e desse tema, modificou a minha forma de ver, da gente começar a registrar as coisas que a gente faz e fazer as nossas anotações do que sentiu, do que ocorreu, como foi, o que deu certo, o que não deu certo, para essa avaliação. E a reutilização eu entendi como aquela experiência possa ser passada para outras pessoas terem como material, como base, né? A autora traz, então, como escrever sua autoetnografia. Ele conduz, eu senti assim, para pessoas como eu iniciando e ensinar uns primeiros passos para aquela pessoa, aquele pesquisador que
for delinear por essa metodologia. Então, coloca aqui, ela cita no texto, né, uma sugestão de comece com uma história que ficou em você, te inspirou ou que transformou seu trabalho para o futuro. Aí a gente remete realmente que aqui dentro da minha realidade, um acontecimento que gerou toda essa dinâmica que hoje até eu estou aqui apresentando, participando com vocês desse grupo, foi a ocorrência do Expresso Chagas na nossa cidade. Eu, dentro da gestão, a gente pôde participar na organização e também lá na assistência. E eu vejo, então, a importância novamente, de a gente estar, de registrar o passo a passo do que aconteceu, para que a gente possa fazer uso daquela história, né? E com certeza é um momento de transformação do trabalho que a gente vinha fazendo. E dentro do artigo, então, ela faz um passo a passo, ela traz 6 passos para escrever a sua autoetnografia, né? Ele começa, então, no passo 1, onde fala selecionar uma abordagem. Existem, então, 2 abordagens principais: a analítica, que é a etnografia tradicional, onde o pesquisador ele está ativamente dentro do texto, e a abordagem evocativa, onde vai ter relatos mais emotivos, formas subjetivas, sensíveis a situações mais marginalizadas. Então, o primeiro passo seria escolher, né, direcionar a abordagem. O segundo passo é garantir a responsabilidade ética, porque ela se preocupa muito na questão de como a gente vai utilizar narrativas, experiências pessoais, vai ser citado alguma situação particular desse ou daquele colaborador, ou pesquisador, ou pesquisado. Então, existe a necessidade de passar justamente pelo Conselho de Ética, né? Divulgação desses dados, o que vai ser utilizado no material. O passo 3, ele vem indicando para decidir os fundamentos teóricos, né? Então, dá o exemplo da teoria social crítica, teoria feminista ou a teoria afetiva. E aí, essas 3 teorias, ele não aprofunda muito no artigo. Eu fui buscar algumas coisas e pude relacionar assim, entendi, vamos dizer, eu como mulher, se eu for fazer uma pesquisa dentro de um ambiente masculino e eu, como mulher, manifestar as minhas observações no contexto feminino, eu posso estar utilizando essa teoria feminista e está trabalhando termos como desigualdade de gênero, como o patriarcado pode ser afetado pelas experiências, mais ou menos eu fiz essa relação, né? Depois, no passo 5, que eu acredito que de toda pesquisa é um passo mais que se aplica a essa subjetividade, que é refletir e analisar os dados, da forma, então, como a metodologia é qualitativa, colocando os próprios sentimentos, comparando experiências pessoais no contexto com reflexões de outras pessoas. O trabalho em si, né? O que a gente vai conseguir extrair dos dados que foram coletados com aí a nossa análise crítica junto com as observações pessoais de experiência de trabalho. E o passo 6, ele fala que é para complementar o trabalho, o texto, com material
eh, ilustrativo. Aí então entra a arte, né, ela indica no artigo para que se utilize fotos, figuras, poesia, desenhos, né, material que possa ilustrar o trabalho, que já aí já fecha com o que a gente busca, né, a ciência e a arte. Então o passo 6 ele vem para complementar o que a gente quer produzir depois no resultado da pesquisa. Ela fecha o artigo, fazendo um resumo do método de pesquisa social qualitativa autoetnográfica, permite uma maneira baseada em evidências de escrever sobre nossas vidas e conectá-las aos nossos períodos sociais, políticos e culturais de trabalho, acadêmicos e de vida. Então, realmente, eu fiquei muito grata de poder ter sido indicado esse artigo, né? A gente ainda está no início da minha caminhada acadêmica e de pesquisa, eu sinto ainda que estou bem sentindo essa diferença da Carol enfermeira para a Carol pesquisadora, e que o cuidado que a minha orientadora teve de me passar esse artigo realmente é uma sensibilidade, porque eu consegui visualizar o que eu posso contribuir da minha prática dentro do nosso projeto de pesquisa, porque nós vamos trabalhar com as percepções dos pacientes com doenças de Chagas e avaliar o impacto social que o Expresso Chagas trouxe aqui, o evento que ocorreu aqui em Posse. Então, é um aspecto, mas eu vou poder partilhar também a minha experiência como enfermeira, que eu atuei naquela localidade, em períodos atrás. E hoje a gente está num outro momento. Então, eu fico assim, muito, muito feliz. Espero ter conseguido passar dentro do artigo o que a autora teve como proposta. E agradeço vocês a me ouvirem, porque eu tenho consciência que ainda estou me familiarizando com esse universo de pesquisa e vários colegas aqui no grupo já estão numa caminhada mais avançada e eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar também desse meu início o meu crescimento, o meu desenvolvimento nessa nessa nova etapa profissional para mim e eu fico feliz.